Olá, tudo bem? Então, a proposta do nosso trabalho é à distância, que seria para a gente ler as páginas 146 a 170 do livro que a gente está trabalhando em sala, estava trabalhando em sala, que fala sobre os fatores sociocognitivos e mudança linguística. E aí, a partir dessa leitura, a gente fazer um vídeo explicando as mudanças linguísticas e esses processinhos que ele vai falando no capítulo. Eu fiz algumas anotações, então a boa parte do vídeo eu vou estar olhando para cá, porque eu vou estar olhando as anotações para eu poder organizar minha cabeça, tá bom? Então, o capítulo que a gente está trabalhando é o 4.4, Fatores Sociocognitivos e Mudança Linguística. O autor coloca a mudança linguística como um processo sociocultural e sociocognitivo. E ele coloca 3 forças inerentes mais importantes na mudança linguística: a economia linguística, a gramaticalização e a analogia. Só que nesse vídeo a gente vai tratar somente da economia linguística, que é até a página 170. Então, a gente vai para o capítulo 4.4.1, que é a economia linguística, e aí daí para frente é só esse capítulo mesmo, até a página 170. Então, a gente vai falar somente da economia linguística. Então, a economia linguística é colocada pelo autor como um termo que recobre a uma variação de processos que se caracterizam por representar mecanismos de mudança que tentam reagir a 2 impulsos. Aí esses impulsos seriam a poupar a memória, o processamento mental e a realização física da língua, eliminando os aspectos redundantes e as articulações mais exigentes. E B, preencher lacunas na gramática da língua de modo a torná-la mais eficiente como instrumento de interação sociocomunicativa. Além disso, nessa introduçãozinha que ele está dando uma explicadinha nos conceitos, o autor coloca que a economia linguística ela não deve ser identificada como a reconhecida lei do menor esforço. Por quê? Porque não é o menor esforço. A gente cria, a gente recria, a gente desfaz, a gente desconstrói as palavras, e isso é um processo científico. A gente tem uma visão científica desse fenômeno, então não é a lei do menor esforço que a gente já viu. Depois disso, o autor diz que existem tendências que pressionam e fazem com que essa economia linguística aconteça. A gente vai começar falando de 2. Uma delas diz respeito à estrutura silábica da palavra, que é a tendência CV-CV, consoante-vogal, consoante-vogal. Porque é mais cômodo iniciar uma palavra com uma oclusão ou fricção do que com uma vogal, porque a vogal exige maior quantidade de ar para a gente poder falar. E também terminar a palavra com uma vogal, porque ela não exige o esforço físico de pronunciar uma consoante no final da palavra. Aí, dito isso, a gente vai falar de 2 fenômenos linguísticos que ocorrem no português brasileiro. Eu não entendi porque ele colocou esses 2 fenômenos linguísticos antes, porque ele ainda vai citar alguns exemplos da economia linguística no plano articulatório, mas eu vou falar deles, porque ele já falou. Que seria a parágoge ou paragoge, não sei como que pronuncia, que é o acréscimo de uma vogal consoante final de palavra. Ele traz o exemplo mal, que vira male. A gente fala male. E a apócope, que é a queda de consoante em final de palavra, se tratando... Aí, na verdade, eu vou falar do R, se tratando do R e se tratando do S. Então, se tratando do R em final de frase, a gente tem alguns exemplos como beber, que a gente fala beber, e comer, que a gente fala comer. Eu peguei um exemplo de uma música sertaneja que está sendo tocada bastante, e eu achei bem legal a forma como ele colocou na frase, que a música fala assim: eu parei de beber pra te chamar de bebê. Então, ele usa essa semelhança da palavra beber e beber, que a gente fala beber, para fazer um trocadilhozinho aí com as palavras. Achei bem interessante. E é um exemplo bem atual. E aí, quanto ao S nos finais de frase, a gente, que seria o plural, geralmente, a supressão é muito frequente e se fixa no dominante, eliminando a redundância. Esse aspecto é muito importante. Como em as filha,
eu peguei esse exemplo. E nas redondezas, a gente usa muito isso. A gente geralmente fala, as filhas de não sei quem. Então, a gente já tá fazendo essa apócope com S. E também palavras sozinhas, como comemos e andamos. A gente faz muito isso. Daí, o autor cita alguns exemplos da economia linguística no plano articulatório. Ele fala que são alguns só, então eu coloquei todos. E aí eu vou falar um por um e dar alguns exemplos, ou que ele colocou, ou que eu pensei, tá? O primeiro é assimilação, que é a atração de um determinado som sobre o outro, de modo a torná-lo semelhante ao primeiro. Aí um dos exemplos que o autor apresenta no texto é a transformação do ditongo latino ao em o, como em pauper, que foi para pobre. Aí eu considerei, ele falou um pouquinho também dessa assimilação do E para o E, mas eu acho que eu peguei um exemplo que eu já vi, que eu falo às vezes, que seria a palavra barbeiro, que a gente fala barbeiro, a gente não coloca o izinho ali. Então, isso seria um processo de assimilação. Depois da assimilação, a gente tem a dissimilação, que seria o oposto da assimilação. E se resulta na distinção de dois sons muito próximos para que não se confundam. Esse daqui ele deu alguns exemplos, geralmente no texto ele vai dar muitos exemplos em inglês, em francês, em português, sendo brasileiro ou não, mas eu não consegui achar um exemplo atual e que eu tenha visto. Depois da assimilação, a gente tem a epêntese, que é a inserção de um segmento sonoro no interior de uma palavra, de modo a facilitar a sua articulação. Um exemplo claro que o autor traz é a palavra advogado, que a gente vê muitas as pessoas falando advogado. Meu avô fala advogado. Então, eu já vi e é muito comum. Ou também na palavra coroa, que a gente fala coroa. Eu falo coroa. Então, é muito, muito comum. E aí ele fala que eu entendi que é mais frequente no português brasileiro a epêntese do I entre uma vogal e um S em final de palavra, como na palavra mas, que a gente fala mais. E isso acaba dando muita confusão para as pessoas que acabam escrevendo mais no lugar de mas, e aí tem um monte de meme, tem um monte de brincadeirinha, mas isso é muito comum, isso acontece sim. Ou na palavra nós, que acaba virando nós, que a gente fala muito. Principalmente os jovens, eles falam, nós vamos, é nós. Então, a gente fala assim. E aí ele coloca o exemplo do dialeto carioca, que a epêntese ocorre em sílaba travada com S, como na palavra festa, que eles falam festa. Então, eles colocam esse zinho para dar aquele do dialeto deles. Depois dessa epêntese, a gente tem a síncope, que é a eliminação de algum segmento fônico no interior de uma palavra. Aí, quando se dá no início de uma frase, da palavra, se chama aférese, que é quando a gente vai falar, por exemplo, a palavra obrigada, a gente não fala obrigada. A gente fala, obrigada, brigadão. E quando ocorre no final da frase, é a apócope que a gente já falou, que a gente já viu, que seria a palavra beber, que vira bebê. É um exemplo. Depois da síncope, a gente tem a desnasalização das vogais e ditongos nasais postônicos e monotongação desses ditongos. Como nas palavras falaram, que acaba virando falaram, saíram, que se torna saíram, e isso é muito comum, a gente acaba falando assim. Então, eu peguei esses exemplos que eu já falei. Depois desse, a gente tem o rotacismo, que consiste na substituição da lateral L pela vibrante R. E a gente já viu em aula também, o professor já falou, que quando ocorreu o processo do latim para o português, a palavra blanco era branco no latim. E aí, quando foi virar para o português, a gente colocou como branco. Então, isso já é um processo de rotacismo. E aí, a gente vê o contrário acontecer agora, que é, por exemplo, na palavra bicicleta, que as pessoas falam bicicleta. Então, isso não é motivo para zoar ninguém, porque é um processo de mudança linguística e acontece.
Então, e é muito comum também. Bom, depois desse a gente tem a eliminação de distinções não funcionais. Ele coloca aqui como quando a língua apresenta um par de fonemas cuja distinção não apresenta uma alta produtividade funcional e é comum que um deles desapareça ou ceda seu lugar mais comum e ou de articulação mais cômoda. Esse daqui eu não consegui entender direito, porque eu não consegui assimilar ao nosso português e alguma coisa que eu já tenha visto. Então, esse daqui eu vou acabar não falando, porque eu não entendi, não assimilei. Então, eu vou pular para o próximo. O próximo é a apologia, que é a eliminação de um segmento fônico quando vem repetido numa palavra. Como, por exemplo, da eliminação de um R quando tem dois. Eu vou pegar um exemplo que ele pegou, que seria a palavra frustrado, que tem dois R's dentro dessa palavra, e a gente acaba falando frustrado. Ou a palavra perturbação, que a gente acaba falando perturbação. E é muito comum também. Aí um outro exemplo que o autor traz, eu achei super interessante, é a expressão Nossa Senhora. Ele trouxe outras, mas eu decidi colocar essa aqui. Que por conta da apologia, a gente acaba pronunciando Nossa Senhora. A gente junta tudo, coloca tudo num só e acaba sendo mais fácil pra gente pronunciar. Então, isso é muito comum também. Ele colocou alguns outros, mas eu achei o Nossa Senhora muito legal. Ninguém fala Nossa Senhora. Nossa Senhora, acabou. Pronto. A crase é a fusão de duas vogais semelhantes numa só. E eu trouxe como exemplo a palavra curioso, que é falado curioso. Então, a gente acaba fundindo o O e o U. Depois da crase, a gente tem a desaspiração. A desaspiração seria a letra H, que era usada como aspiração. Ela era usada como aspiração no começo da frase. Então, ainda acontece em muitas línguas, como no inglês, na palavra home, por exemplo. Mas no português brasileiro atual, eu não consegui achar nenhuma palavra que a gente faça essa aspiração. Então, acabou ocorrendo o processo de desaspiração. No texto, o autor citou um exemplo interessante, que é de quando existia o H, depois a gente colocou o Pzinho antes do H, mas esse Pzinho junto com o H, eles tinham um som de F, tipo em farmácia. Farmácia era escrito com PH. E até pouquíssimo tempo atrás ainda tinha algumas farmácias escritas com PH. Aí, agora a gente acaba usando o F, que seria o som já grafadinho. Não posso falar isso, mas o F é o som que a gente fala hoje. Então, ocorreu esse processo de desaspiração no português, porque a gente não tem palavras, até onde eu sei, até onde eu lembro, que a gente faça essa aspiração. Então, em relação aos processos de mudança linguística, é isso. Esses são os processos que ele colocou no texto. Ele ainda discorre sobre a eliminação de redundâncias, que é o principal mecanismo cognitivo da mudança linguística por economia linguística. Eu não vou falar disso, porque eu acho que o foco do texto foi mesmo os processos de mudança. E ele ainda vai falar um pouquinho sobre a eliminação de redundância, dar alguns exemplos, mas é isso. Então, sobre os processos sociocognitivos de mudança linguística, isso é o que eu entendi e isso é o que ele mais ou menos falou. Então, o vídeo vai acabar por aqui. Muito obrigada. Beijinhos.